O GP da Hungria terminou a primeira metade do campeonato 2023 da Fórmula 1. E o que revela esse meio tempo da categoria é um domínio inteiro de Verstappen e o resto brigando pelas migalhas. É o que vamos falar nesse vídeo de hoje. Muito bem, meus amigos do Grande Prêmio, mais uma vitória de Max Verstappen que vai transformando a Fórmula 1 num espetáculo só dele. São 9 vitórias, 7 consecutivas e a transformação da Red Bull como a equipe mais vitoriosa em sequência em todos os tempos, passando a McLaren dos tempos de Senna e Prost. O que fez Verstappen mais uma vez nesse domingo foi um domínio absoluto, mais de meio minuto de vantagem para Lando Norris da McLaren, com um carro que no sábado não parecia ter o melhor equilíbrio, muito falado inclusive pelo próprio piloto holandês que largou na segunda colocação. Aliás, a largada foi mais uma demonstração de que Verstappen sempre tem levado vantagem na briga com Lewis Hamilton. Pelo menos nos últimos tempos, o piloto holandês se impõe em cima do piloto inglês da Mercedes, que caiu da primeira para a quarta colocação. Sei que a torcida do Hamilton vai ficar pé da vida comigo mais uma vez, mas me incomoda um pouco essa fase soft, gatinho, que o Hamilton tem aplicado em suas corridas, porque depois da corrida ele até reclamou que o Verstappen jogou um pouco ele para fora na curva 1, mas se ele sabe já que Verstappen faz assim, ora bolas, por que não o faz de forma mais rígida para evitar que o seu rival faça isso com a corriqueira maneira com que tem feito? Mas mais ainda, me incomodou como ele perdeu a terceira colocação para Lando Norris por fora, sem fazer oposição. No final das contas, o Hamilton chegou em quarto, o Norris, como eu falei, chegou na segunda colocação e entre eles, alçado pelo bom carro da Red Bull, Sérgio Pérez em terceiro, largando em nono. O fato é que a gente vê um Verstappen comandando uma categoria como só ele, se só ele corresse na Fórmula 1. Parece que ele tem uma categoria só para ele. E foi isso, inclusive, o que Toto Wolff admitiu depois da corrida. Que Verstappen corre na Fórmula 1 e os demais estão na Fórmula 2. E vejo que a definição dessa metade de campeonato acaba sendo perfeita, porque estamos vendo um único piloto, não só dominando, humilhando, mas mostrando do que a Fórmula 1 é feita. Nas únicas vezes em que Verstappen se viu sem a primeira colocação, tirando o GP do Azerbaijão, ele foi para cima, passou os pilotos, não se importava muito em dividir as curvas. O que a gente vê na Fórmula 1 de hoje e dos demais é todo mundo não preocupado em ultrapassar e brigar, mas correr dentro do delta da sua corrida, como se fossem várias corridas dentro de uma só, cada um correndo por si. E é uma pena que isso aconteça. Chega, passa, sem oposição, porque tal piloto está numa estratégia X, o outro numa tática Y, e não há um confronto direto entre as equipes. A classificação, na Hungria em específico, até pode ter colocado um mix novo diante da configuração que a classificação foi imposta por pneus duros, médios e macios nessa ordem. Mas depois, no final das contas, nós tivemos as 5 melhores equipes terminando entre os 10 primeiros. Aliás, esse é um ponto interessante desse campeonato, porque por mais que a gente faça recortes dessas 11 primeiras etapas, vários deles colocam ou a Aston Martin como segunda força, depois por uma prova no Azerbaijão a Ferrari como segunda força, depois a Mercedes e nas últimas 3 corridas a McLaren. É interessante ver que há uma disputa entre elas em si, sendo que a McLaren começou muito atrás e agora tenta recuperar o terreno, e a Aston Martin tem uma queda vertiginosa. Não vai cair para último como a McLaren estava no começo da temporada, mas é interessante notar como não tem forças mais para brigar com o pelotão da frente. E é por isso que a gente vê uma briga interessante e começa a projetar para a segunda metade da temporada o que vai ser das 4 outras equipes que não Red Bull. Porque a Mercedes tem um segundo lugar confortável no Mundial de Construtores com 223 pontos,
mas Aston Martin e Ferrari têm pontuado cada vez menos. E a McLaren tem 87 hoje, porque tem 60 de Norris, 27 de Piastri, quase a metade da Aston Martin. Mas eu não duvido que daqui 6 ou 7 provas esteja tão perto assim, visto que não tem nenhuma expectativa de recuperação o time de Lawrence Stroll, até porque não adianta só se recuperar com um piloto eventualmente andando bem, sendo que Alonso não tem andado bem nas últimas corridas e não se dá para contar com Lance Stroll, que já está atrás de Lando Norris no campeonato e deve ser superado por Oscar Piastri também em breve. Se a gente pegar um recorte, por exemplo, nesses mini campeonatos da temporada 2023, a gente vê que Verstappen, nas últimas 3 provas que marcaram a ascensão da McLaren, tem 86 pontos. Norris seria o vice-líder com 48, Pérez estaria em terceiro com 45, Hamilton na sequência em quarto com 31, depois Leclerc 26, Russell 25, Alonso e Piastri 22, Sainz 19 e Stroll com miseráveis 8 pontos. Então é um campeonato inteiramente dominado por Verstappen, e agora a segunda parte da temporada em específico vai mostrar que tipo de história ele vai fazer na Fórmula 1. Será que vai ganhar todas as 11 outras corridas? O que ele vai trazer para o seu legado? Como ele vai conquistar esse tricampeonato e como vai deixar o seu nome marcado em todos os tempos pelo que fez na temporada 2023. Eu não duvido que vença as 11 etapas pelo domínio que vem apresentando, mas principalmente porque não encontra qualquer oposição na garagem ao lado de Sérgio Pérez e porque as 4 outras equipes parecem se revezar o tempo inteiro para ver quem vem sendo a segunda força, sendo que a McLaren parece a bola da vez e não parece que vai ter uma segunda temporada como a Aston Martin caindo vertiginosamente. Então, o que esperamos dessa segunda parte é a estrela de Verstappen e quanto a McLaren vai evoluir a ponto de brigar pelo segundo lugar, e aí considerando também Norris, não pelo vice-campeonato, mas pelo terceiro, eventualmente 4 lugares. No mais, um campeonato estelar de um piloto estelar como Max Verstappen tem de ser aplaudido. O que ele faz nas pistas é algo absolutamente dominante que vemos apenas em pilotos extra classe, em pilotos que são maiores de todos os tempos. E fica aqui um convite para você escrever aqui nos comentários desse vídeo. Você vê alguém pós Hamilton e Verstappen ocupando um posto de piloto fora de série nessa classe da Fórmula 1 ou em outra categoria? Eu temo que a resposta seja não. Não temos um piloto fora de série ainda nessas condições na Fórmula 1, mas eu gostaria de saber de você também se vocês veem dessa forma algum outro piloto brilhando, vindo de outra categoria, ou mesmo na própria Fórmula 1, ocupando um posto que hoje é ocupado por Verstappen. No mais, eu entendo que esse campeonato já direcionado para Verstappen com 110 pontos de vantagem, deva terminar ali pelos GPs de Singapura, Japão, no máximo Qatar, com o título do piloto holandês, sendo que as demais da Fórmula 2 comem as migalhas do resto e chama a atenção que a McLaren vai acabar ultrapassando uma delas. Eu tenho a impressão que vai ser a Ferrari, que não se acha em nenhum momento. Por quê? Porque ela tem um piloto que, ao mesmo tempo, tem de servir como estrategista, Carlos Sainz, que está de saco cheio da equipe, e outro, Leclerc, que também não sabe o que fazer durante uma corrida e, no final das contas, toma uma punição por excesso de velocidade nos pits. A Aston Martin e a Ferrari são uma vergonha no fim desse primeiro meio de campeonato. A McLaren em ascendência e a Mercedes se achando ainda como segunda força, algo que não acontece nas últimas etapas. É o que esperamos agora a partir da segunda metade do campeonato do GP da Bélgica, cuja previsão é de chuva. E se vem chuva, a maior preocupação vai ser como a direção de prova vai lidar com situações extremas, visto os últimos acidentes, sobretudo fatais, que tivemos na pista de Spa-Francorchamps. Se inscreva no canal do Grande Prêmio, ative as notificações, quero saber de você o que acha dessa primeira metade do campeonato 2023 e o que projeta para o restante da temporada. Grande beijo a todos, muito obrigado, boa semana, nos vemos aqui nos canais Grande Prêmio e em todas as redes sociais.